Chamo-me Maria Alice Garcia, nascida em Vilarinho dos Galegos, a 1/12/54. Naquelas alturas que eu nasci ainda era na aldeia, Sim, claro. ainda eram aquelas senhoras das parteiras, não era? Como se chamavam. Agora já tudo nasce fora, mas naquela altura era tudo em casa. Tudo. A minha mãe era daqui e o meu pai era de Macedo do Peso, Mogadouro. O meu pai acho que já tinha para aqui irmãos. Que estavam aqui na aldeia? Sim. E ele veio atrás, foi E isso? ele veio atrás. O meu pai trabalhava no campo. E a sua mãe? A minha mãe não conhecia. E andou na escola, Dona Alice? Andei E fez até que ano? até à terceira. Comecei a trabalhar no campo. Olha, tudo. Apanhava as uvas, a azeitona, as vides, tudo o que era, as batatas, o milho e tudo o que havia. No outono era a uva e a azeitona. E no verão era a ceifa. E durante o ano era semear as terras, as batatas, os legumes e depois cavar. Arrancar as ervas, porque agora já há estes herbicidas e tudo isso, mas antes não havia nada disso, era tudo tirado à mão. E ainda estive 6 meses em Lisboa a servir, fui com 15 anos. Uma senhora daqui. Que era daqui a senhora? Sim. E foi servir para a casa dela ou para Sim. a casa dela? Quer dizer, para a casa de um filho, ou de uma nora, sei que era família. 6 meses, Só? só. Não gostou? Não, gostava muito do meu pai. E decidiu É voltar? uma experiência. Quer dizer, e iam as pessoas que estavam nos contrabandos, como o meu pai também deixou andar. O seu pai andou no contrabando? Ajudava um senhor, ele chamava-se Francisco, eram compadres. Passavam o pano para as calças, eles chamavam a pana, passavam o café e passavam muitas coisas. O meu pai só era para dar uma mão, sabe? O meu pai andou pouco tempo a ajudar, porque uma vez ainda foi apanhado, ainda esteve aqui neste quartel e eu dizia muitas vezes ao meu pai que não gostava, sabe? Foi apanhado porque andavam naquela altura os guardas andavam sempre em cima das pessoas, sabe? Foi pouco tempo, não é? Teve aí uma noite para contar e tudo, mas não sei se foi ouvir ou se foi ouvir, não sei, mas sei que ele queria ajudar, às vezes quando o compadre o chamava, que ia ajudar, e ele mais, mas mercadoria eu nunca vi na minha casa, sabe? Quando traziam, por exemplo, a pana, e quando traziam assim certas coisas, levavam logo para o alfaiate. Chegaram a fazer, não nós, mas no alfaiate que estava cá. Fez ontem 48 anos. Olha, foi para ir para lá que casei-me no mês de agosto e depois, o meu marido já estava lá há 2 anos, em França. E depois fui com ele no dia 2 de agosto. Descemos a ladeira até ao rio. O meu marido já estava lá há 2 anos. O meu marido também era de peso. Estava lá já há 2 anos e depois, como casámos, ele decidiu levar-me com ele. Mas como eu não tinha papéis, ele já tinha. Ele já tinha? Já. Ele já tinha papéis, mas como eu não tinha papéis, decidiu ir comigo. Fomos por a ladeira abaixo até ao rio, com as malas às costas. Depois chegámos ao rio. Eu nunca tinha entrado numa barca, tinha muito medo da água. Que o senhor Manuel de Trola foi quem nos passou. Taparam-me a boca, apiaram-me, que era para eu não gritar. E depois lá, graças a Deus, não fomos apanhados, mas lá fomos por aquelas ladeiras acima, quando víamos um barulhinho, era tudo a deitar-se ao chão. Depois o senhor Manuel daqui entregou-nos a um espanhol. Entregou-nos a um espanhol depois da gente já passar muitos trabalhos, já, a andar por as ladeiras. Sabe que antigamente não era como hoje, não havia sapatos e condições para a gente andar.
E depois entregou-nos a um senhor. Umas vezes íamos uns bocados no carro, outras vezes íamos uns bocados a pé, com a bala às costas. Depois chegámos a um sítio, o espanhol entregou-nos a uma senhora. Em Espanha ainda? Em Espanha. Entregou-nos a uma senhora, a mim e mais 2 que iam comigo, e ao meu marido não. O meu marido tinha papéis, mas também perdeu a carteira no caminho. Mas ele lá tinha um papel que dizia que já estava em França. Ora que eu estive fechada, eu e mais 3 rapazes, num quarto lá em casa de uma espanhola. Era perto de Andaia, sabem? Era perto de Andaia. Estivemos lá fechados e depois o meu marido foi um táxi que o levou a Andaia, que era para ele nos encontrar ali. Depois a senhora meteu-nos no comboio e deixou-nos e só nos dizia: vocês, agora não posso dizer se dizia para virar à direita ou se dizia para virar à esquerda. Sim. Pronto, a gente fez o que ela disse, porque eu ia com 2, era um primo meu daqui, que era conhecido, que era meu primo, e eu um cunhado. E depois o outro moço encontramos que foi passado de outra pessoa, sabe? Já, esse moço eu não conhecia. Depois a senhora meteu-nos no comboio, ela disse-nos para passarmos ou à direita ou à esquerda, já nem lhe posso dizer. Nós fizemos isso, mas depois a guarda caiu-nos em cima, começaram cada um a fugir para o seu lado. Eu, como era mulher nova, eu fiquei sozinha, apanharam-me, levaram-me para a Gare, fizeram-me muitas perguntas. Eram os senhores que estavam lá, muita gente que estava lá, mas eram senhores portugueses que viram, eles levaram-me para lá e procuraram quem falava francês. E eles falavam entre francês e espanhol. Os senhores portugueses chegaram à minha beira e procuraram como é que era, como é que eu fui a ter ali. Mas eu disse que vinha com o meu marido, mas o meu marido que estava à espera. Eu tinha vindo com 2 primos, um não era, mas eu disse que tinha ido com 2 primos. E depois eles disseram: você agora fica aqui o tempo que o seu marido chegar. Eu esperei na sala de espera do comboio, esperei. O meu marido andava para trás e para diante, para trás e para diante, para trás e para diante na rua, mas como eu nunca mais chegava, ele entrou na sala e eu estava lá. Depois os portugueses olharam muito com ele, porque é que se deixasse uma moça, e assim, e ele disse: bom, olha, eu perdi os meus papéis e por vezes a vida é o que dá, pronto, a vida é o que deu. Depois eles só me procuravam para de onde é que eu ia, eu dizia que ia para o 94, que era o que eu ouvia ao meu marido. Vou para o 94, mas eles procuravam. Mas vai para o 94, mas para que vila do 94? Porque o 94 é muito grande. O bairro, o arrondissement. O arrondissement, o 94, que era muito grande, tem muitas vilas, muito certo que é muito grande. Eu dizia: não sei. Depois as pessoas que estavam ali, depois o meu marido eu já tínhamos pouco dinheiro, porque ele perdeu a carteira com o dinheiro e com os documentos. Sim. Depois veio um senhor a dizer que nos trazia para a França. Depois deixaram-me vir com ele, porque ele já apresentou o papel, mais gente era casada, e como ele dizia que já estava há 2 anos em França, sabe? Depois então o meu marido ia para trocar dinheiro, porque tinha que se trocar o dinheiro português para comprar os bilhetes para ir até à Gare do Estrelice. Agora já sei que é a Gare do Estrelice, que é mais perto. E depois uns senhores que também esperou ali toda a noite. A gente dormiu ali, olha, uns no chão, outros em cima de cadeiras, que não se podia. Eu chorava, mas lá me deixei de dormir, porque o cansaço já era muito. 18 anos. Ora, chegámos depois, então o meu marido ainda trocou o dinheiro para tirar os bilhetes. O português disse: só estou sozinho, eu vou para o 94. O meu marido lá lhe explicou e lá nos trouxe.
Depois, ao chegámos à casa de um irmão dele, porque o senhor ainda nos pediu mais de 50 euros, 50 francos, eram francos daquela altura. A gente não tinha, ele foi à casa de um irmão mais perto e pediu-lhe 50 francos para dar ao senhor. E depois cheguei lá, olha, a minha casa era ruim, tinha poucas, como é que lhe de explicar? Não tinha muitas, mas eu só me queria ver era na minha, sabe? Custou muito a aguentar, os primeiros 2 anos foi muito duro, mas depois logo comecei a trabalhar. O meu marido tinha sabe, habitava numa casinha ainda mais ruim que a minha aqui. Depois ele já tinha o trabalho dele, ele naquela altura trabalhava na maçonaria, sabe, da construção civil. Davam assim, eram os trabalhos que apanhavam antigamente os portugueses, era estes, e os espanhóis, que era muito espanhol e muito português e italianos. Depois ele trabalhava então nisso. Depois lá arranjámos uma casinha melhor. Eu ao princípio comecei a fazer uns pequenos biscatos, sabem? Porque antigamente havia trabalho, não é como hoje. Antigamente a gente encontrava trabalho a toda a hora. Comecei a fui para casa de costura, cosia os botões e as bainhas, quando precisava. Depois encontrei algumas horas de limpeza. Depois encontrei-me grávida, tive o meu filho mais velho. Quando ele nasceu, eu agora é que já nem sei se já trabalhava, não, depois dele nascer, eu depois já tinha a minha carta e comecei a trabalhar numa fábrica de peças de carros. Só lhe chamavam Moia. A gente dizia a fábrica de Moia. Lá nos arredores de Paris Cachan. Depois saí dali que o produto era muito forte e eu não me sentia bem com a sinusite. Fui para uma lavadaria a passar a roupa. Depois, como eu tive o segundo, arranjei horas de limpeza, que era para poder me ocupar deles, de os levar à escola e isso. Depois que eles já eram grandinhos, arranjei trabalhos fixos. Depois trabalhei 8 anos numas escolas, trabalhos públicos, e depois fui para Paris a trabalhar para um hotel, até o dia que eu me reformei. Eu trabalhei em Paris 5M, um hotel moderno. Agora acho que já nem é esse nome, sabe? Agora já foi tudo vendido. E assim acabou, e depois começava. Aos primeiros anos não, queria muito vir para casa, queria muito vir para aqui, mas depois fiz-me lá e gosto de lá estar, pronto. A minha família está lá, os meus filhos já, as minhas netas. Acho que de afetivo, acho que não. Enquanto eu estive em França, o Sr. Garcia fez a nossa casa. Depois tenho os meus filhos, tenho as minhas netas lá. Gosto de vir 2, 3 vezes no ano, ou assim, mas para ficar acho que ainda não. Só se para ter um dia que não posso. Antes vinha de carro, e agora venho de carro igual, mas são os senhores que fazem transportes. Eu digo, o meu pai ajudou nos princípios lá o senhor que era compadre, foi o senhor, olha, que eu, o dia que fui para a França, que ficou amortalhado, porque não custou muito vir aquele dia, mas o senhor Manuel Trolla tinha esse dia marcado, tinha de ser, mas assim já de grandinha não, mais de grandinha era aqui o senhor Manuel Trolla, era um irmão, e isso que andavam assim nos contrabandos, sabe?